Olá, amigos! Está começando mais um podcast. Eu sou o Luciano Lorenzini, seu host para assuntos técnicos, e aqui falamos sempre de sistemas, dados, plataforma, infraestrutura e gestão ágil. E o tema hoje é inteligência artificial para a otimização da gestão de documentos na administração pública. E temos aqui duas convidadas especiais. Tenho a honra de receber hoje Juliana Almeida, analista do executivo, arquivista, atua no arquivo público e é membro do comitê gestor do Proged. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Luciana. É um prazer participar aqui e compartilhar um pouquinho da atuação do Arquivo Público com vocês. Massa. Temos aqui também Jussara Teixeira, analista de TI do Prodeste e também membro do comitê gestor do Proged. Seja muito bem-vindo, Jussara. Obrigada, Luciano. É um prazer estar aqui representando a Prodeste nesse momento tão especial que é falar dessa nossa primeira experiência de uso de inteligência artificial no Instituto. Muito bem. Vamos começar então nossa conversa? Juliana, conta um pouco para o nosso público o que é o arquivo público, o que ele faz e como é essa gestão documental aqui no Estado. Então, o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, ele é o órgão responsável pela política arquivística no Estado do Espírito Santo. Então, o arquivo ele atua hoje, né, na coordenação do programa de gestão documental, que tem o foco, os órgãos e entidades do administrativo, do executivo estadual, mas ele atende também outros órgãos e entidades de fora, né, dessa esfera, câmaras, né, então faz esses atendimentos aí de outros entes por demanda. Certo. E ele é o grande responsável pelas políticas arquivísticas. Então, né, muito além de guardar documentação, que muita gente acha que o arquivo se restringe a isso, o arquivo público hoje ele está como um agente de transformação digital, Olha. né? Então, a gerência de transformação digital concentrada no arquivo público, né? Coordenando aí sistemas importantes para a transformação digital, para a produção documental em ambiente digital. Então, o arquivo público ele está hoje nesse patamar de ente, né, responsável pela política arquivística. Massa. Tanto em papel quanto digital. Tanto em visto, papel né? quanto digital, Sim. exatamente. Nesse interim, a gente tem a figura do Proged, né, Jussara? Como é que funciona esse programa lá? Vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente falar do Proged. Tá. Em dado momento, em 2005, reúne Prodeste, SEGER e Arquivo Público para um chorar com o outro sobre os problemas na área de gestão de documentos e também iniciativas individualizadas para resolver problemas na área de gestão de documentos. Certo. Foi nesse momento, em 2005, que nós percebemos que não dava mais para caminharmos sozinhos. Nós tínhamos que, de alguma forma, nos unir para termos soluções mais governo. Uhum. E foi nesse intuito que nasceu o Programa de Gestão Documental em 2005. Nós agora completamos 20 anos do Programa de Gestão Documental e as nossas evoluções a nível de melhorias no processo de gestão de documentos se deve muito à existência do Programa de Gestão Documental e também esse alavancar, tá, da visibilidade ao arquivo público, tá? Que era um ente que não era muito visível. Então, a partir do momento que ele passa a coordenar o programa de gestão documental, as suas ações, estar mais presente, isso sim, nós hoje somos um dos estados referência em gestão de documentos. Então, a gente disputa com São Paulo. Legal. Então, assim, o programa de gestão documental, ele é reconhecido a nível do Brasil. Nós somos referência, as pessoas nos chamam, nos convidam, perguntam. Quando nós estamos em algum evento na área de gestão de documentos, nós podemos falar que nós somos referências, nós chamamos a atenção com as nossas soluções. Massa. Pô, muito bom saber disso. Imagino que é uma política para todo o estado e também para quem procura. Imagino que nós estamos falando de coisa de milhões de documentos, né? Deve ter um passivo documental monumental para ter que lidar no dia a dia em todos os órgãos. Como que vocês, do Proged e também no Arquivo Público,
enfrentam essa questão? Como é que são as diretrizes? Como é que funciona essa parte? Então, as diretrizes, elas são estabelecidas no âmbito do programa de gestão documental, né? Que a gente tem um comitê gestor com representantes aí desses órgãos, que a Jussara já citou. E aí, a gente já fez estudos, né? A gente já tem algumas publicações que ilustram bem esse cenário. Então, a gente chegou aí a um total de 9 milhões de processos, isso registrados no sistema CEP, que é o Sistema Eletrônico de Protocolo, né? Que foi instituído em 86, então é um sistema, assim, que inicialmente era para atender demanda da SEDU, e que depois passou a ser amplamente utilizado pelos demais órgãos do Estado, assim. Então, a gente chegou a esse montante aí de 9,4 milhões de processos autuados. Aí, ao longo desses 40 ao longo anos. desse tempo. Gente. E aí, esses documentos, eles estão nos órgãos, literalmente, acumulados nos órgãos. Esses estão em papel mesmo. Isso, em papel. Isso eu tô falando só de processos em papel, eu não estou nem comentando de documentos avulsos. Então, esses processos, eles estão nos órgãos, entidades ali, né, nos arquivos locais, arquivos intermediários, ou estão em guarda externa, né, também, o que leva um custo para a administração pública. Sim. E aí, o trabalho do PROGED, né, é estabelecer diretrizes para dar um suporte para que os órgãos e entidades consigam minimamente fazer uma gestão documental efetiva, que começa, né, da classificação desses documentos, para a partir daí a gente identificar o conteúdo, saber se é um documento passível de eliminação ou de recolhimento para guarda permanente, se tem valor histórico. Então, assim, só para vocês entenderem, né, que a gente tem uma produção documental aí, como eu falei, de 40 anos, isso só que tem o CEP, né? E a gente tem uma Política Nacional de Arquivos que foi instituída em 91, né? Que teve a promulgação da Lei 8.159, que começa a se discutir gestão documental. Mas no estado do Espírito Santo, só em 2005 que a gente foi ter uma política, né, um programa efetivamente instituído. E só em 2007 a gente foi ter um plano de classificação das atividades meio para começar a, de fato, eliminar ou não esses documentos. Então, assim, a gente tem um período, né, considerável aí de produção documental sem critérios arquivísticos. Legal. Você comentou uma coisa, eu vou até também perguntar para a Jussara, de classificar processo, né? Mas por que é importante classificar? Como é que faz essa questão? Isso é importante para descartar depois? Por que é tão necessário isso? A classificação, ela tem dois propósitos dentro do ciclo de vida do documento. Uma é posicionar organicamente o documento dentro da instituição. É você olhar para o documento e verificar. Ele é uma pesquisa de preço. Se esse documento é classificado como uma pesquisa de preço, logo você sabe o contexto orgânico a qual ele pertence. Não, uma pesquisa de preço, ela pertence a um processo de aquisição. Logo em seguida, você consegue posicionar em que área executa essa aquisição. Então, esse é o primeiro ponto, é você situar o documento organicamente. Tá? É a questão de organização mesmo. Uma questão de organização, porque é o seguinte, o plano de classificação, ele reflete sempre as atividades realizadas pela empresa. Aqui no Brasil, nós utilizamos a terminologia plano de classificação, mas quando a gente vai para outros países, comumente eles falam isso como uma classificação de negócio, porque você está posicionando o documento dentro do negócio deles. Entendi. O outro ponto, como Juliana já falou, é a questão do descarte. Tá? Se você não tem um documento propriamente classificado e você não tem uma tabela de temporalidade, o que você vai fazer com esse documento ao encontrá-lo? Você encontra um documento, mas esse documento é da onde? Foi feito para quê? Eu tenho que guardá-lo? Eu tenho que descartá-lo? Então, isso é algo muito importante que a gente precisa saber. E outro ponto é o seguinte, quando no plano de classificação é indicado se ele é de guarda permanente
ou se ele pode ser eliminado, esse estudo não é um estudo aleatório, é um estudo feito a partir da legislação brasileira. Então, quando o documento ele é, no caso, passível de eliminação, você sabe, tá? Quanto tempo você precisa retê-lo e qual legislação que diz isto. Porque isso vem claro na legislação. Então, é feito todo esse trabalho para colocar isso em 2 instrumentos, plano de classificação e também tabela temporária de documentos. Para quê? Para dar uma salvaguarda à administração pública em caso de litígios junto à justiça. Uma forma da instituição poder se defender. Porque pense bem, em caso de questões relacionadas a alguma demanda jurídica a nível de RH, onde a empresa precisa comprovar os recibos de pagamento INSS. Certo. Se você não tem esses documentos, o que você vai fazer? Nós vamos colocar, a instituição vai ter que pagar de novo o INSS. Mas a retenção, por exemplo, de um recibo de INSS está prevista em lei. Então, e aliando a isso e um bom entendimento, né, no caso do advogado, ele teria como defender a empresa neste caso. E isso não se aplica só à administração pública, não. Isso se aplica também à administração privada. Da mesma forma que a legislação vem em cima da administração pública, ela também vai da administração privada. Então, o plano de classificação e tabela de temporalidade também existe nos acervos da administração privada. Entendi. Se não existem, precisam existir, né? Porque a guarda ou retenção do documento, ele precisa estar alinhado através de instrumentos técnicos. Não pode ser uma decisão tomada ao vento. Não pode ser uma escolha pessoal. Tem que ser uma escolha a partir de instrumentos técnicos. Entendi. E só complementando, né, o que a Jussara falou, a classificação documental, no cenário ideal, ela deve ser feita no momento da produção do documento. Porque isso vai evitar o acúmulo desordenado de documentos, né? Você já sabe quantos documentos estão produzindo e já sabe quanto tempo aquele documento vai ficar na instituição. Então, né, só para contextualizar assim, que a gestão documental, ela engloba uma série de atividades, né, que a gente fala que é desde a produção do documento, que no cenário ideal já acontece aí a classificação até a sua destinação final, né? Vem o acondicionamento, a organização, mas a classificação ela é basilar para uma gestão efetiva, né? Entendi. Eu consigo entender essa parte, né, da organização, que é muito importante, mas, acima de tudo, imagino que a questão do descarte, né, o tempo que você pode descartar esses documentos depois, tem uma pegada econômica, né, muito forte, né, porque imagino que deve ter muito órgão com salas, prédios alugados, um equipamento de ar-condicionado, coisa para poder manter uma quantidade, cada um ganho de papel. Como é que vocês veem essa questão do custo? Vocês têm alguma noção? Fala para a gente. Temos sim. Opa, então é agora. Quando a gente fala aqui do executivo estadual, né, a gente trabalhando muito em cima do que a gente tem de dados formais, que são os processos CEP. Então, a gente já levantou aí, né, teve uma auditoria da Seconte em 2017, que fez aí uma análise em 10 órgãos e levantou aí cerca de 11 a 12 milhões gastos por ano com serviços de guarda, né, e manutenção de arquivos. E a gente tem também, em outros anos, já chegou-se a gastar cerca de 18 milhões por ano com serviços de guarda. Contando o estado todo. Contando o estado todo. Então, assim, são valores, né, consideráveis. E, assim, a gente sempre, para além do que é gasto, né, porque muitas vezes esse dinheiro vai, né, é gasto com a guarda do documento, mas quando não tem um tratamento adequado, uma classificação, uma gestão, uma eliminação, termina-se o contrato e essa documentação volta para o Estado, né? Então, o custo não acaba nunca. Sim. Então, com essa gestão, com a classificação, a gente consegue fazer eliminações de documentos de forma segura. E aqui no estado a gente tem uma portaria também, né, que rege esse processo de descarte de documentos, e todo esse material ele é doado para associações, né, para associações que trabalham aí com materiais recicláveis. Então, a gente, além de trazer economia para os cofres públicos, a gente também tem esse viés que é sustentável, né, que é
devido ao descarte desses documentos, né, Massa. Jussara? Sim, lembrando o seguinte, por que a gente fala tanto sobre a questão de classificar o documento e associar a ele, tá, a temporalidade? Porque uma das coisas que a gente sempre recomenda aos nossos usuários a não realizar o descarte selvagem de documentação. Exatamente. Como é que é um descarte selvagem? É um descarte sem Critério, né, critérios. Jussara? Uhum, É um descarte que não segue a legislação, é um entendi. descarte que não segue, não deixa evidência, é um descarte que muitas vezes Coloca em risco a memória institucional, coloca em Uhum. risco o próprio ordenador de o próprio ordenador de despesas, despesa. né? É uma segurança jurídica Não aí, tem né? segurança jurídica. Então, por isso que é importante, né, fazer a classificação e fazer as eliminações com os critérios, seguindo aí, né, as resoluções, as diretrizes do PROGED, as portarias que temos vigentes aí para a fragmentação de documentos. E o descarte de documentação papel não é fácil, né, Ju? Não é É fácil. um trabalho operacional, tá? Nós sabemos que agora iniciamos uma jornada com outro cliente que está iniciando um processo de descarte de um volume muito grande de processo. Uhum. E você precisa entender o de esforço físico. No caso da documentação esporte papel, é esforço físico para poder fazer o descarte. Mas é necessário para dar todo esse amparo jurídico à organização. Entendi. E não colocar em risco a memória institucional, né? Que eu Isso. acho que um ponto importante aí da gestão documental é isso, é manter o nosso patrimônio documental, a memória institucional, não ter perda de informação. Isso leva à minha próxima pergunta. Imagino que só botar mais gente para classificar não vai ser suficiente, né? Tá falando de milhões de documentos. Não, É nessa ideia que entrou a IA? foi. Conta Eu mais posso sobre. fazer um contexto? Por Assim? favor. Pode, faça. Vou aproveitar aqui, né, para falar um pouquinho sobre a atuação das comissões setoriais de avaliação de documentos. Porque a classificação documental, pela diretriz do PROGED, é uma atribuição das comissões. Mas a gente entende que os membros dessas comissões, eles não têm dedicação exclusiva ao trabalho de arquivo, né? Muitas vezes eles muitas vezes não, sempre tem muitas outras atribuições e nesses casos, esse trabalho arquivístico ele acaba ficando em segundo plano. Não é aquele arquivo, ele ficou aí até hoje, né? Deixa ele aí mais um pouquinho. E aí, nesse cenário que surgiu a ideia de criar uma ferramenta para dar apoio às comissões. Então, isso é um ponto que eu acho que eu quero reforçar bastante, que essa ferramenta é para dar apoio ao trabalho das comissões, não vai substituir o trabalho das comissões, não, mas vai facilitar, vai dar um suporte, vai fazer com que eles demandem menos esforço físico, né, até menos tempo para executar essa atividade. Então, foi a partir daí, né, entendendo essa dificuldade que as comissões e os servidores têm de fato, executar essa tarefa, né, Jussara? Isso mesmo, entendeu? Nós tínhamos que, de alguma forma, tá, enquanto membros do Programa de Gestão Documental, buscar soluções para ajudar os órgãos, entendeu? Nós não podemos ficar impassíveis vendo esse valor sendo gasto, tá, sem buscarmos alternativas. E, assim, apesar de todas as iniciativas que já existem no Programa de Gestão Documental com relação à capacitação, apoio, nós tínhamos que buscar algo que trabalhasse com um grande volume de dados. Foi quando surgiu a oportunidade de utilizar a inteligência artificial. Complementando, né, essa ferramenta de apoio, ela vem porque a gente entende esse cenário de administração pública em que a gente tem uma rotatividade muito grande de servidores. Então, assim, por mais que a gente oferte as capacitações, aí o servidor vai, entra na comissão, faz uma capacitação, inicia um trabalho de gestão dentro do órgão, aí vem a rotatividade, aí troca de servidores e aí o ciclo nunca se conclui. Né? Então, de fato, colocar mais servidores. A gente também tem uma realidade, assim, de que a gente tem poucos arquivistas atuando como arquivistas nos órgãos e entidades, né? Então, também não é uma realidade que a gente tem, que a gente não conseguiu driblar ainda. Então, é por isso que a gente pensou nessa ferramenta. Entendi.
Você comentou que é uma ferramenta de apoio. Como é que isso funciona no dia a dia de quem está usando? Por que que não deixa a IA classificar automaticamente? Por que que precisa de uma intervenção manual? A Jussara vai até entrar nesse detalhe, né? O usuário, ele está com um processo para classificação. Ele vai entrar lá no sistema CEP, vai consultar o processo. O sistema vai sugerir para ele uma classificação. Mas quem detém o conhecimento sobre aquele documento, sobre o processo, sobre qual é a real classificação, quem tem que dar a palavra final vai ser o servidor. Então, se o sistema, né, por alguma razão, sugerir uma classificação equivocada, o servidor ele deve ir lá, não aceitar, fazer uma classificação correta para que essa informação retorne para o sistema como um aprendizado. E aí as próximas sugestões virem corretas. Então, por isso que é uma ferramenta de apoio, né? Então, assim, Entendi. ao invés do servidor chegar lá e começar o trabalho do zero, e ele vai poder fazer a classificação de vários processos de uma vez. Ao invés, né, se antes ele entrar processo a processo, o sistema já vai vindo com a lista de processos, sugestões, e aí o servidor acata ou não. Entendi. Então, é por isso que é importante a gente enfatizar o fator humano ali, né? Que a gente precisa desse detentor desse conhecimento para definir, para bater o martelo e falar qual é a classificação do processo. No caso é o sistema CEP, né? Isso. Então, a gente está falando de documento em papel. Isso. Então, assim, operacionalmente ele tem que pegar, ver o processo, ver o que se trata para poder classificar corretamente, não é isso? Isso. Entendi. Se ele for fazer todo esse trabalho manual, ele vai ter que ir lá no arquivo dele, abrir caixinha por caixinha, consultar processo a processo, né, ler ali, né, os documentos para fazer uma classificação correta, né? E com a IA facilita, porque a IA já faz uma sugestão, né, com base em todos os metadados do processo. A Jussara acho que ela vai detalhar um pouquinho mais. E o servidor, né, a pessoa vai acatar ou não aquela sugestão. Entendi. Não, com esse contexto mais claro, agora eu vou tentar entrar um pouco mais lá no técnico, que eu estou muito curioso. Jussara, conta pra gente aqui como que o Prodeste estruturou como é que ele estruturou essa solução? Que caminho que seguiu? Como é que foi esse processo de Bem, montar IA? o começo de tudo, né, foi primeiro o seguinte, avaliar algumas propostas, né? Eu lembro no grupo, foi criado um grupo de estudo no Prodeste, né, para a gente começar a inserir o uso da inteligência artificial dentro do Prodeste. E algumas gostaríamos de estar iniciando com algumas soluções, né, para alavancar o nosso aprendizado. E tivemos uma primeiro ponto, primeira discussão. Esse problema, ele é factível de ser resolvido pela IA ou queremos resolvê-lo usando IA por uma questão de modinha? Digamos assim. Então, foi a primeira discussão que nós tivemos, entendeu? Então, nós tivemos que apresentamos propostas de projetos, né? E falamos, não, este problema, nós precisamos de um apoio, tá? De um especialista, de um sistema especialista para auxiliar o nosso membro da CADES. Então, foi o primeiro ponto, foi defender a questão do problema. E aí, nesse momento, nós entendemos a seguinte coisa. Quando você parte para uma solução de IA, ou usar os recursos de IA, você tem que entender muito bem o problema que você quer resolver. Tá? Você tem que dominá-lo. Tá? E nós ficamos muito confortáveis, né, Juliana? Porque era uma solução que a gente já dominava, a gente já vinha buscando. Sim. A gente passou muito tempo pensando nesses problemas, né? Para quando chegou a IA, a gente já tinha muito bem desenhado, assim, o problema. O problema, a gente já dominava, a gente já sabia o que nós queríamos de retorno. Porém, é aquela questão, né? Nós estávamos dando o primeiro passo no uso de inteligência artificial. Então, primeiro ponto, antes de investirmos recurso, ou grande volume de recursos nisso, vamos realizar uma prova de conceito. Ou seja, validar realmente, tá, se aquele problema é factível de ser resolvido pela inteligência artificial. Foi quando foi construída a prova de conceito.
Certo. Neste momento, nós validamos. Não, realmente, eu consigo resolver esse problema utilizando a inteligência artificial. Ela realmente é a melhor abordagem, a melhor oportunidade que eu tenho para poder tratar com esse grande volume de dados e retornar essa classificação. Depois, nós precisávamos que esta prova de conceito ela evoluísse para um produto mínimo viável, com algumas soluções, com algumas funcionalidades. Foi nesse momento, né, que nós demos mais um passo. Vocês podem perceber que a gente está pisando de forma bem madura, passo a passo, para buscar uma solução final. Então, partimos para a produção de um produto mínimo viável, ele foi testado no Prodeste, beleza. Agora é hora da gente realizar o produto final. Tá? Então, aí nós temos uma solução final que nós tínhamos algumas premissas também durante a execução desse projeto. Uma delas é o seguinte: nós não vamos ter CPU dedicada para isso. Então, nós vamos ter que usar as CPUs que nós já utilizamos hoje em dia. Então, nós não faríamos compra de equipamento dedicado para essa solução. Nós não tínhamos orçamento para isso. Segundo, nós não podemos impactar o dia a dia do usuário. A solução, quando inserida no contexto do nosso usuário do sistema, ela tem que entrar de forma suave, sem impactar. Eu não vou ter condição de treinar mais de 400 usuários em inteligência artificial para começar a utilizar um recurso de classificação. Tá? E outro ponto é o seguinte: uma solução passível de ser replicada por outros entes. Porque esse problema da classificação não é um problema só do governo do Estado do Espírito Santo. É um problema presente em vários municípios, nos outros estados. Então, nós queríamos também construir uma solução passível de replicação. Tá? Também não tínhamos condição de pagar software específico, então teríamos que utilizar também o uso de software livre. Então, nós tínhamos vários CIS para construção, para formação, para poder chegar até o produto final. E graças à equipe maravilhosa, tá? Todos os envolvidos, o objetivo foi alcançado. Hoje nós temos uma solução que entrou em produção e de forma totalmente transparente para o usuário. O usuário acessa o sistema através de 2 tipos de funcionalidade, uma para poder fazer um ajuste, uma classificação pontual, e outra para uma classificação em lote, de forma transparente para o usuário. Outro ponto também, que até mesmo a escolha do algoritmo para essa solução, porque é uma solução de aprendizado de máquina ou uma solução de machine learning, ele também partiu de um benchmark. Nós não saímos escolhendo um algoritmo de forma aleatória. Foi feito um estudo para qual algoritmo de machine learning pudesse nos auxiliar. Entendi. Entrou em produção fazendo que ano essa solução? Ele entrou em produção em abril de 2024. Legal. E aí o caminho então seguido não foi usar LLM, foi usar machine learning, né? Isso mesmo, machine learning. Entendi. E qual tipo de algoritmo vocês usaram lá? Rede neural? Como é que foi essa escolha? A solução final, né, depois de todos os testes, ela foi implementada utilizando rede neural. Tá? Mas nós fizemos testes utilizando árvore de decisão, Randall Forest, SGD Classify. Foi feito um benchmark, foi feita uma análise de performance. Nós pegamos 2 conjuntos, um conjunto com 200 amostras e outro conjunto com 20 mil amostras. Tá? E fizemos uma análise a nível de tempo de processamento, em cima de um conjunto de testes já definido, de um conjunto de treino também. E a partir dessa análise que nós conseguimos chegar, para o nosso contexto, o melhor algoritmo é aquele construído em cima de rede neural. Entendi. Tá? Então, assim, não quer dizer que para outras soluções será a rede neural. Não é. É necessário fazer essas análises. Assim como a temporalidade de um documento ela é pautada em legislações que dizem, olha, você precisa reter esse documento por X tempo, até a escolha do algoritmo foi pautada em uma técnica de análise. Certo. Tá? Então, assim, eu acho que o passo a passo, dada a nossa ansiedade em resolver esse problema,
Nós ficamos tão receosas digamos assim, em quebrarmos a cara no final, que cada passo foi dado de forma muito madura e realista. Entendeu? Porque nós não tínhamos, entendeu? Foi nos dado esta oportunidade. Nós temos que ter sucesso com essa oportunidade. Então, vamos caminhar passo a passo, de forma segura, revendo, reavaliando, divulgando, né? Logo no início, a gente ficava muito apreensivo em divulgar os resultados, em acompanhar, em mostrar. Foi por isso que nós temos uma solução vitoriosa, né? Legal. Como é que está o percentual de acurácia, de acerto dessa? Depende, porque é o seguinte, quando a gente processa o modelo que foi construído, nós temos 37 planos de classificação, sendo um plano de classificação da área meio Certo. e 36 planos da área fim. Acho que já aumentou. Já aumentou? Acho que já aumentou. Então, o que acontece? 38 ou 39. Para cada órgão, eu junto o plano de classificação da área meio com o plano da área fim e gero um modelo. Então, nós geramos, em média, 36, 37 modelos, porque nós temos órgãos que não possuem o plano de classificação da área fim. Então, ele é treinado só com o plano da classificação meio. Entendi. A classificação meio, imagino que são documentos que são comuns a qualquer órgão, né? Isso Exatamente. Normalmente, nesses áreas meio, são esses administrativos, correspondência simples, financeiro, patrimônio, almoxarifado. Contratação. E aí, depois que é feito esse treino, é avaliado, ver se aquele modelo é viável ou não. Ou seja, aquele modelo, ele vai retornar algo útil para o usuário? Não, então aquele modelo não é utilizado. Então, geralmente, nós temos 18, 15, 16, 17 modelos de acordo com cada treino. Tá? E essa acurácia, ela varia de acordo com o aprendizado que cada órgão tem. Uhum. Então, tem órgãos, por exemplo, a CEDU, tá? Boa acurácia. Porque eles têm um conjunto de treino muito bem, porque lá nós temos arquivistas, pessoas preocupadas com a classificação. E aí, quando o sistema faz uma sugestão, eles vão, corrigem, e aí, com isso, melhora a acurácia depois da ferramenta. Porque nós temos de máquina vai acontecendo ao longo do uso também, né? Porque foi uma das coisas também que nós também implementamos, que é a questão do feedback. Então, quando você está trabalhando com inteligência artificial, existem vários pontos de um projeto de solução. Um deles é que nós colocamos o seguinte: eu preciso do feedback do usuário e eu preciso que esse feedback alimente o meu treino. Ele retorne para a IA aprender com ele. Eu não quero só trazer coisas novas. Eu quero que ela aprenda que ela errou e o usuário falou qual era o correto e que ele retorne para o aprendizado. Então, assim, nós temos essas duas formas de aprendizado para a nossa solução. Legal. Aquela que vem do feedback e novas classificações que são feitas por usuário em contextos onde não existia plano. Então, eu posso ter um órgão hoje que ele não tenha um modelo viável para ser usado, mas que daqui a 2 meses, se ele classificar um conjunto maior de processos de forma manual, ele consegue passar a utilizar a solução. Entendi. Então, o ciclo de aprendizado ele vai acontecendo e o modelo nunca está 100% pronto nesse caso, né? Na verdade, nesse caso específico dessa solução, não compensava esse modelo ser treinado De uma vez, né? Não, todo dia. Então, uma vez por mês, o modelo é treinado e registrado, disponibilizado para uso. Então, os usuários utilizam, né? Porque isso também é uma decisão de projeto. Dado o nosso volume de trabalho realizado mensalmente, não compensa você ficar gastando recurso computacional treinando todo dia. Sim. Então, é outro ponto também de quando você está desenvolvendo um projeto de inteligência artificial, olhar também esses aspectos. Às vezes, você tem que olhar vários aspectos, entendeu? E um deles foi esse: olha, não compensa esse modelo ser treinado todo dia, nós vamos treinar uma vez por mês. Entendi. Tá? Por enquanto está nos atendendo muito bem, esse modelo é treinado, ele é registrado, essas informações do resultado das classificações vão para um banco de dados, uma API acessa
esse banco de dados, pega essa informação e leva para o usuário. Então, para o usuário é transparente. Sim. Ele só informa o nome do processo e o sistema apresenta para ele uma sugestão de classificação. E o usuário, enquanto especialista daquele negócio, ele acata ou não. Se ele acatar, sucesso. Se ele não acatar, feedback. Olha, você errou. Esse feedback vale nas duas mãos, né? Sim. Se ele acata, ele registra que acatou. Sim. E outro ponto também, que é uma questão que as pessoas também nos perguntam, sobre a questão da transparência. Uhum. Bem, a nossa solução open source está no GitHub do Prodash, as pessoas podem Legal. utilizar. E uma das coisas também que eu falei aqui, todo mês é processado um modelo. Uhum. Esse modelo, ele recebe um código, uma versão. Sim. E aí, o que que acontece? Eu sei, tá? A cada processo que foi acatado a classificação, eu sei qual foi o modelo, A Tá. versão que foi usada. Entendi. qual a versão que foi usada. Isso aí também é uma questão de transparência e rastreabilidade. Então, como eu falei, quando você constrói uma solução de IA, você tem que olhar vários aspectos dela. Não é só ela resolver o seu problema, mas você tem que olhar pelo lado da transparência, recurso computacional, prestação de contas. Uhum. Então, nós tivemos, assim, uma solução que foi crescendo aos poucos, né? Mas com muita maturidade. Muita maturidade. Muita segurança, né? Uhum. No que a gente foi fazendo. Sim. Pô, massa. Jussara, você comentou que entrou a solução no ar em 2024. Então, nós estamos pelo menos 2 anos e alguns meses aí já em operação. Já dá para colher resultados? O que é que mudou na prática? O que é que teve de ganho efetivo nesses 2 anos de uso de sugestão com IA? Tem sim, né, Ju? Tem, assim, Tivemos bons resultados. muitos bons resultados mesmo. Conta para nós. Primeiro, o seguinte: todo mundo, quando implementa uma solução de IA, ele fica com medo de que a IA alucine. Sim. Então, nós adoramos uma alucinação da IA. É, Sim, nós investigamos as alucinações que a nossa IA entendi. tem. Porque toda vez que ela mostra um ponto de alucinação, ela está mostrando para a gente que o nosso instrumento de classificação, ele está falho. Sim. Ele está Entendi. falho. Ele está falho ou está ausente? Então, uma das primeiras coisas que nós escolhemos, nós precisamos melhorar o nosso instrumento arquivístico. E isso é um ponto importante a Jussara abordar aqui, porque a gente bate muito nessa tecla, né, no âmbito do programa de gestão, que os órgãos publiquem seus planos de classificação das atividades finalísticas. Certo. Mas é importante entender que isso não é um documento engessado. A gestão documental, ela é dinâmica e os instrumentos de gestão precisam também acompanhar essas mudanças. Então, muitos dos planos foram construídos com aquele retrato, né, do que a instituição estava produzindo naquele momento de levantamento de documentos. E, às vezes, não contemplava o que estava lá no acervo, processos que antes eram autuados que não são mais produzidos. Entendi. Então, isso demonstra o quê? Uma maturidade de gestão documental. Então, assim, o programa de gestão documental amadureceu, os órgãos foram amadurecendo seus instrumentos, e assim, a gente precisa revisitar esses instrumentos e atualizar. Então, Né? Então, isso foi uma coisa que a IA mostrou pra gente. Através da alucinação dela, ela mostrou isso pra gente. Não, porque Olha. nós fomos investigar. E aí, outro ponto foi o seguinte, que a alucinação nos mostrou. Olha, esses documentos, eles possuem de produtores distintos, mas eles possuem Destinações diferentes, Destinações e temporalidades temporada diferentes. diferente. Mas olha bem, são produtores distintos, mas trata-se da mesma coisa. Mesmo respaldo legal, né, Jussara? Mesmo respaldo legal, que história é essa? Vocês vão me deixar doida aqui. Aí nós fomos ver, pegamos os planos, os órgãos, e falei assim, realmente, nós temos aqui uma falha estrutural. Chamamos um dos órgãos e mostramos para ele, olha esse documento no órgão A, olha esse documento aí com você. Vocês estão usando para o mesmo tipo documental, vocês estão usando respaldos legais diferentes, temporalidades diferentes. Nós vamos ter que chamar outro órgão e balizar isso daí.
Tá? Entendi. Então, isso foi a primeira coisa que ela tem nos ajudado. Porque toda vez que o modelo é treinado, a gente tem que fazer uma análise do resultado do modelo para levantar essas coisas. Esse foi o primeiro ponto. Logo no início foi a questão da classificação. A classificação era pontual. Então, sim, nós fomos lentamente iniciando o processo do uso da IA. Daí nós vimos o seguinte, não era mais possível ficar só com uma funcionalidade que permitia a classificação só de um processo por vez. Foi quando implementamos a funcionalidade de classificação em lote. Quando nós implementamos a classificação em lote e nós retomamos a análise da questão da IA, nós percebemos o seguinte, a gente identificou clusters, tá, de processos daquele órgão que deveriam receber a mesma classificação. Entendi. Então, em vez de eu colocar o usuário para poder utilizar aquela funcionalidade em lote, que ele vai de 10 em 10 processos, hoje, peraí, eu tenho aqui um conjunto de 1.500 processos. Deixa eu mandar essa listagem aqui para os usuários. Olha, não, realmente, esses 1.500 processos que é a mesma classificação. Vamos atribuir o mesmo código? Vamos. Atribuímos isso de forma fora do sistema. E foi através desse movimentar esta máquina de classificação que nós conseguimos dar um boom em 2005 no volume de classificação. 2025 para nós, onde nós conseguimos classificar 1,3 milhões de processos. Nossa, isso tudo? Sim, Entendi. porque nós começamos, né, com 5,6 milhões de processos. Hoje, nós temos 4,3 por aí. E muitas vezes, quando o usuário não identificava esse cluster, eu e Juliana, todo dia, tiramos 1 hora pela manhã. Agora nós demos um tempo. Mas durante meses, nós tiramos 1 hora pela manhã e fomos analisar esses conjuntos, esses clusters, para poder, se a gente podia atribuir o código ou não. E depois fizemos uma funcionalidade no sistema, olha, para isso. Zé Márcio, que é o nosso outro colega também, vamos implementar que a gente precisa trabalhar esses clusters. Então, vocês estão vendo que a IA, ela nasceu como algo para dar um suporte. E ela acabou produzindo vários efeitos, além do uso dela pontual lá dentro do sistema. Né? Sim, ela trouxe para nós uma visão melhor do nosso conjunto documental e as suas classificações. Chegou a ponto de ter uma visão preditiva da coisa, né? Exatamente. E assim, só para entender um pouquinho, porque quando a gente fala assim que o documento ele não tinha classificação, é porque ele tinha, no sistema eletrônico de protocolo, quando não se tinha o plano de classificação, a gente tinha um banco de dados, né, uma tabela de assuntos. Então, ele referenciava o processo, né, ele identificava o processo pelo assunto. Que era uma outra informação. Exatamente. Então, às vezes, estava lá no processo, assim, assunto, diárias. Aí, hoje, a gente sabe que é processo de concessão de diárias e ajuda de custos que tem um código e uma temporalidade definida. Certo. Aí, tinha lá requerimento. O que é requerimento? Requerimento do quê? Bem avulso, né? Bem avulso. Então, assim, essa informação, esse assunto não nos dizia nada. E aí, quando foram fazendo essas classificações, né? Eu e Jussara, a gente fez esse trabalho, assim, muito de formiguinha, né, Jussara? De ir lá identificar o assunto que era muito utilizado. Aí tinha, por exemplo, ICMS. Aí a gente ia lá no banco de dados do CEP, pesquisava. Não, quem usou esse assunto foi só a Cefaz, por exemplo. Aí a gente ia no plano de classificação e fazia o vínculo, né? Do lado do plano meio da Cefaz. E do plano fim da Cefaz. Isso. E aí a gente fazia esse trabalho e com isso a gente conseguiu classificar 1.800.000 processos. 1,3. 1,3? Foi 1,8, não? Eu já nem lembro os números. Eu acho que foi 1,8. Mas assim... Não, mas foi uma quantidade absurda. Foi um trabalho, assim, que trouxe também muito resultado. Então, tem uma transformação de informação. Né? Você tinha uma informação que era esse assunto que não era tão preciso. Que não era nada preciso. E com essa análise, vocês conseguiram mapear corretamente por conta do machine learning.
Ela foi a máquina que proporcionou Esse trabalho. esse trabalho todo. Catapultou tudo, né? Isso mesmo. Porque nós vimos, não, gente, tem solução. Porque antes a gente ficava, poxa vida, e agora, né? Que não... Ela trouxe pra gente assim, não, se vocês... Esse problema tem solução, vamos junto. E, como eu falei, essas questões, esses outros vieses que ela nos apresenta, entendeu? Com relação à questão das alucinações, esses problemas, isso tudo nos ajudou e nos ajuda, né, a conversar com o cliente, a mostrar, e fora também a nossa maturidade, né, com relação à produção dos instrumentos, de plano e tabela, ele também mudou bastante, tá? Hoje, como nós queremos o plano, a gente pensa, poxa vida, por que nós fizemos esse negócio desse plano? Nossa, onde é que a gente estava com a cabeça para colocar isso? Mas isso vem da maturidade, assim, de olhar e falar. É o que eu falei, aconteceu muito isso, né, do plano ficar restrito àquele momento ali, o que eu produzo hoje, às vezes não pensar no legado que se tinha, mas, assim, veio com muita maturidade esse processo. E eu acho interessante, né, porque uma coisa foi levando a outra, assim. E aí, nesse cenário, né, que a gente já tem de facilitar esse trabalho, essas reclassificações, a gente também evoluiu junto ao CEP, né? A gente conseguiu colocar no CEP funcionalidades para que ele gere um relatório de quais documentos estão aptos a serem eliminados. Então, o CEP consegue hoje mostrar para o usuário, olha, quantos processos, esse aqui é o total de processos que vocês têm que estão com pendência de classificação. Olha, esses aqui são os assuntos que vocês utilizaram, né, nesses processos sem classificação. Então, assim, foram tudo caminhando junto. Então, a gente orienta, né, trabalha muito junto com os órgãos para que essa classificação aconteça de forma correta, para que a gente consiga, né, utilizar essas funcionalidades que a gente desenvolveu, que é gerar as listagens de eliminação dentro do sistema, né, para que esse ciclo, né, essa gestão toda aconteça de forma eficiente, né, Jussara? Sim, assim, não basta só você colocar, uma das coisas que nós aprendemos, não basta você colocar uma solução de IA. Você colocar uma solução de IA em produção é como você colocar um sistema em produção. Você precisa ter monitoramento, você precisa ter melhorias, você precisa ter evolução tecnológica, isso tudo tem que acontecer. E mais ainda, o resultado dos processamentos do modelo, que ela cospe na fonte dele, você precisa acompanhar, tá? Você precisa analisar. Então, assim, é um cuidado a mais que você tem. E outro ponto, né? Como nós falamos no início, você tem que dominar o problema. Você não pode partir por uma solução, querer implementar uma solução de IA se você não domina o problema, tá? E hoje, na atualidade, né, a gente sabe exatamente quais são os órgãos que estão com volume grande ainda de documentos sem classificar, tá? Tanto que nós estamos no pé deste órgão, né? Literalmente, fulano, olha, se eu te resolver seu problema de classificação de todo o teu acervo, eu já mato 2 milhões de processos. Caramba. É desse nível. Nesse nível. Então, nós temos números. É outra coisa importante, né? Hoje nós temos números para tudo. A gente não fala sem ser números. Eu te chamei aqui porque você tem X milhões de processos que precisam ser resolvidos. A gente fala quantos e quais. Quantos e quais. Que tipo, né? E outro ponto também importante é o seguinte. A gente está falando aqui de volume. E alguns órgãos nossos, eles são muito pequenos, como, por exemplo, a Prodeste. A Prodeste tem um volume de produção documental muito pequeno. Vou citá-la aqui como exemplo numa situação. Então, no caso dela, não foi possível gerar um modelo viável para poder usar IA, porque era um acervo muito pequeno, onde já estava muito bem classificado, porque nós temos uma arquivista que faz a gestão do arquivo. Então, assim, para eles não foi possível gerar um modelo viável. Mas não quer dizer que eles vão ficar sem classificação, não. Eles estão classificados. Sim. Nós temos uma arquivista lá trabalhando. E é um conjunto, um conjunto documental viável de ser trabalhado por um humano. Como também nós temos outros órgãos pequenos, entendeu? Que não possuem um modelo viável ainda de IA. Porque é um conjunto tão pequeno. Muitas vezes nós temos órgãos mais recentes que estão lá com 1000 processos sem classificar. Então, é um conjunto viável, né? Um esforcinho que ele fizer, ele consegue. Sim. Então, é outro ponto também
de lição aprendida. A solução vem de IA, mas não quer dizer que ela vai resolver o problema de todos. Exatamente, Aí eu volto àquela minha fala lá do início. É uma ferramenta que veio para apoiar a gestão documental. Ela não vai fazer milagre. Não existe bala de prata, né? Não Tem existe. muito trabalho e análise de dado, né? Sim, muita análise de Muito. dados mesmo, entendeu? A gente trabalha muito com isso, muito com números, muito com análise, até para a gente ter encontros mais efetivos com os nossos usuários, Sim. tá? Vocês comentaram mais cedo sobre esse modelo poder ser replicado para outros órgãos, outros estados. Como é que isso se daria? Hoje, Como é que vocês veem isso? olha bem, como eu falei logo no início, né, uma das nossas preocupações é o seguinte, nós podemos resolver o nosso problema e também gerar um produto para resolver o problema de outro ente da federação ou de outra unidade arquivística, porque problema de classificação de documentos você vai ter que encontrar em todas as unidades federativas, nos municípios. Então, por que não gerar uma solução em código aberto, open source, e disponibilizá-la para uso de outra instituição? Então, isso daí, ela está disponível no GitHub, a library, tá? Então, qualquer usuário, qualquer órgão, ele pode baixar, tá? Tem todas as orientações lá de como utilizá-la. E o único ponto que muitas vezes essa instituição não consegue colocar isso em produção, porque essa instituição ou as instituições não possuem plano de classificação e tabela de temporalidade. Então, assim, é pressuposto. Você não é tecnológico. Não é tecnológico. Passa antes. É antes. Você precisa ter o instrumento arquivístico. Ter uma gestão documental iniciada, né, pensada, tanto na parte organizacional, que a gente fala aí, das instituições, das comissões, né, e do aparato legal mesmo, né, que é plano e tabela formalizado. Plano e tabela. Você precisa ter a presença do arquivo público dentro desse contexto, que a nossa preocupação muito sempre foi de o humano no centro de tudo e a instituição arquivística também. Então, primeiro, se você quer fazer o reuso, você precisa estar aliado ao seu arquivo público, você precisa ter um instrumento de planificação da temporalidade. Aí depois vem até a questão tecnológica. Hoje, o próximo desafio que a gente quer tentar resolver, tá, é como pegar o resultado do treino da nossa IA, tá, o nosso aprendizado, e como fazer essa transferência desse aprendizado para uma outra instituição. Em vez dessa outra instituição, ela começar o aprendizado dela do zero, a gente fazer um processo de transfer learning, onde a gente pega o nosso aprendizado e entrega para ele. Olha, está aqui, você não precisa começar do zero, você pode começar a partir desse ponto. Então, assim, é um próximo desafio, né, que a gente quer, porque é muito importante a gente apoiar as outras instituições arquivísticas também, porque muitas delas, elas não têm essa oportunidade que nós temos aqui no Estado, que nos foi dada aqui no Estado do Espírito Santo, de termos um programa de gestão documental, de termos toda essa maturidade, de termos, assim, essa presença tão forte do arquivo público, essa ligação com a área de tecnologia. Então, assim, é uma realidade Espírito Santo. Sim. Eu acho que é um grande diferencial, na verdade, né? Quando a gente fala, igual a gente comentou no início, né? Que o programa do Estado do Espírito Santo é reconhecido nacionalmente, vem muito disso, né? O arquivo público cooperando com o Instituto de Tecnologia, o Instituto de Tecnologia ouvindo e acolhendo as demandas arquivísticas. Então, eu acho que isso fortaleceu o Estado do Espírito Santo, né? No que tange a gestão documental, né, Chay? É o grande diferencial daqui do Estado. Nossa. E sempre quando a gente está no programa no Proged, né, na reunião, porque a gente tem, né, reunião quinzenais, nós temos todo um plano de trabalho, de atividades. Fazemos o planejamento estratégico, né, anualmente. E uma das coisas que a gente sempre deixa bem claro, que tudo aquilo que a gente vai produzir, a gente vai deixar sempre disponível
caso uma outra instituição queira utilizar, né? E isso começa dos próprios planos de classificação, né? A gente tem o site do Proged e a gente disponibiliza lá. Então, às vezes, outro estado não tem base nenhuma, pode consultar o do estado do Espírito Santo, tá tudo disponível lá, plano meios, planos fins, né? Então, tudo isso a gente trabalha com total transparência nesse sentido. Até os municípios, né? E os Os municípios municípios que também. aderiram ao EDOCS, vários não Isso. tinham e usaram Não tinham, um os que modelo. não aderiram ao modelo que foi disponibilizado Uhum. tinham também esse mecanismo, né? Poderiam ali utilizar como base para publicar sem problema nenhum, assim, Legal. todo o suporte. Sim, essa questão de reprodutibilidade, transparência, reuso, é algo normal para nós. A gente não produz nada que a gente não possa disponibilizar. Então, Sim. isso também nos ajuda muito, né? É. Uhum. Antes de encerrar, agora uma parte boa. Esse trabalho vocês apresentaram e ganharam um prêmio, né? Vocês podiam falar um pouco pra gente como é que foi isso? Vamos lá. Nós, sim, um ponto também importante, né, que a gente também tem que citar, que é necessário dar visibilidade ao trabalho. A gente não pode deixá-lo restrito Sim. simplesmente à nossa unidade federativa, ficar usando e não dar, né, visibilidade ao trabalho. Foi quando decidimos, não, vamos inscrever No CONSAD. no Congresso de Administração Pública, Uhum. porque é um momento de estarem ali, unidades federativas, né, a administração pública está reunida para a apresentação de suas soluções. Sim. Então, por que não escrevermos esta Uhum. solução para este público? É um lugar feito para troca de conhecimento. Isto Então, mesmo. Por que não levar? Por que não levar essa solução e mostrar, olha, nós temos um problema aqui na administração pública e olha como é que nós estamos resolvendo. Se você também tem, vamos trocar uma ideia, porque é possível resolvê-lo. Então, entendeu? E ficamos muito felizes que no final da premiação fomos premiados, né? Fomos indicados, primeiro como os 3 finalistas do eixo. Legal. E depois fomos informados que ganhamos o prêmio. Massa. Foca aqui, imperador. Lembrando o seguinte, Certificado. O pessoal vê. Massa demais. para esse evento foram submetidos mais de 400 artigos, tá? Uhum. Em vários eixos. No nosso eixo, tá? Pô, parabéns mesmo. É muito legal saber que um trabalho daqui do Espírito Santo, assim, de tanto tempo, né? Desde o projeto, já tem 20 anos, todo esse trabalho que foi feito, tem esse reconhecimento nacional, leva o nosso estado para aparecer, mostra o trabalho e ainda é premiado como um dos melhores artigos do CONSAD 2026. Parabéns, parabéns mesmo. Ficamos muito felizes, assim, porque é um trabalho, né, que a gente faz pensando principalmente em apoiar as comissões, né, em trazer melhorias, como a gente já comentou aqui, para o Estado do Espírito Santo, e é muito bom poder compartilhar isso e ver esse reconhecimento. Excelente. Ponto final no nosso podcast de hoje. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, Juliana e Jussara. Vou abrir aqui para suas considerações finais. Por favor. Então, só agradecer mesmo a participação e também já dar spoiler, né? Nós estamos trabalhando em outras ferramentas, né? Em breve a gente compartilha aqui com vocês, né? Se a gente assim for convidado, né, Sara? Mas, assim, agradecer mesmo, assim, é muito gratificante fazer parte dessa equipe. Eu acho que eu tenho muitos agradecimentos, né? Eu acho que a diretoria do Arquivo Público, né, que sempre apoia o nosso trabalho e confia. Ao meu gerente, Wagner Bianchi, eu agradeço imensamente, assim, pelo compartilhamento, assim, é uma pessoa extremamente generosa e que me ensina muito. Eu agradeço muito a Jussara, que em todas as empreitadas ela me chama para participar.
E às vezes eu me pergunto assim, será que vai dar resultado nisso? Mas isso vai dar muito trabalho de estar. Não, vamos fazer, vamos fazer. E aí a gente consegue, né? Consegue. Esse certo reconhecimento, assim. Agradecer a minha equipe lá da GEDOC, porque assim, eu trabalho com equipe fantástica, que possibilita que a gente desenvolva muita coisa legal. Então, assim, eu acho que é só agradecer mesmo, né? Excelente. Bem, primeiro eu queria falar o seguinte: eu sou uma pessoa apaixonada pela área de gestão de documentos. Eu acho que é uma área que nós temos, assim, inúmeras possibilidades de desenvolvimento de soluções. Como Juliana falou, nós já temos mais uma solução no forno, tá? Queremos colocá-la em produção ainda esse ano. Primeiro, né, a nível de agradecimento, tenho que falar, né, da diretoria da Prodeste, que nos confiou, teve paciência conosco no desenvolvimento dessa solução, tá? Todo o apoio que eles nos deram, tá? Todo o recurso, os analistas, todos os momentos, entendeu? Os altos e baixos durante a solução, todas as discussões. Então, assim, é muito importante a gente agradecer nesse momento, não só a diretoria da Prodeste, como também a todas as pessoas envolvidas. Assim, é até complicado citar nomes aqui, porque muitas pessoas, elas já vieram para esse projeto, elas saíram dos projetos de IA, outras estão, outras vão passar. Eu espero que nós tenhamos outras soluções, tá? De IA implantada no Prodeste, não só nessa área de gestão de documento, mas também em outras áreas, buscando, né, utilizar todos os vieses possíveis da IA para a solução de problemas mesmo. Se precisar de alguns problemas, eu tenho alguns aqui para a gente começar. Na área de gestão de documento, nós temos muitas oportunidades de negócio para usar a inteligência Aproveitar para artificial. pedir, né? Agradecer demais a equipe lá dos meninos, tá? Meninos e meninas, né? Porque eu, a Aline, o Zé Márcio, o Rafael, o Messias que saiu, o Daniel, então, assim, pessoas maravilhosas para poder lidar com esse trabalho. E esperamos, né, novos desafios, tá? Que novos desafios vêm com o uso da IA para que a gente possa, né, temos novas oportunidades. Nossa, mas assim, eu já tenho aqui em minha mente várias, né? Inclusive no EDOC, em outras frentes aí. E também, eu também tenho que fazer um parênteses aqui sobre agradecimento. Agradecer o Alessandro, meu gerente, porque foi ele que me incentivou a inscrever a solução do IA no CONSAD. Entendi. Foi ele que chegou e deu aquele empurrãozinho. Olha, eu vou escrever. Escreve também, vai, escreve. Não, escreve. Então, agradecê-lo, porque ele foi pé quente. Legal. É porque, assim, é um ponto também, né, que às vezes a gente trabalha, né, e às vezes a gente não tem tempo de documentar tudo aquilo que a gente faz. Então, isso aqui é um registro, né, que nós fizemos de um dos nossos trabalhos aqui. Então, tem muita coisa legal vindo por aí. Muito no bom. que tange gestão documental, principalmente, né? Teremos novidades. Novidades em breve. Muito bom, gente. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Eu quero fazer um agradecimento especial à Aderes, que nos cedeu esse espaço maravilhoso para fazer esse episódio. E a você que está aí até agora, assistindo a gente até agora, muito obrigado. E até a próxima, gente. Um abraço.